O Rio de Janeiro está entre os estados com mais alunos reprovados no ensino médio, de acordo com o Ministério da Educação. Nossa média de reprovações é maior que a do Brasil. Esse é o tema do nosso papo de hoje com a educadora Andréia Ramal. Vamos ver o que famílias, escolas e governos podem fazer para melhorar esse quadro, não é isso, Andréia? Bom dia. Bom dia, Ana. E aí, uma coisa, repetir a pessoa de ano é a melhor solução para fazer aquela pessoa aprender o que não aprendeu ao longo do ano todo? Não é hoje em dia considerada a melhor solução. É considerada uma solução fácil, cômoda, muitas vezes muito clara, exatamente, e o pior de tudo, não é eficaz. Você pensa no seguinte: a escola tem um ano para trabalhar os alunos, desenvolver competências. Quando alguns alunos têm algumas dificuldades, tem que haver estratégias criativas, métodos diferentes para trazer um reforço para esses alunos, para tentar levar esse aluno a desenvolver mais ou menos ao mesmo tempo. Quando isso não acontece, que é o que a gente tem aqui no Brasil, é uma espécie de cultura da reprovação. Olha o caso do Brasil. A gente conseguiu universalizar o acesso à escola, porque os alunos estão realmente na educação básica, mas eles acabam saindo por outra porta, da reprovação, do abandono, da desistência, né? Do estímulo, né? Então, o que acontece? De novo, a escola reproduz a sociedade injusta, o conhecimento vira um privilégio de pouca gente. E o Brasil tem o maior índice de reprovação no ensino fundamental da América do Sul. Olha só os números que a Andréia buscou pra gente. Olha só, você vê aí países que chegam a apenas 1% de reprovação, como Chile, Equador, outros que têm um pouco mais, 5%, agora o Brasil 9,6%. E se você olha, é o dobro, né? As condições sociais e econômicas desses países não são muito melhores do que o Brasil, ao contrário, eu diria. Ao contrário, pois é, os índices de reprovação do Estado são maiores do que a média que você viu aí do Brasil. Vamos ver os números. Olha só, no ensino fundamental, no Brasil, a gente tem o lapisinho azul no Brasil, não é isso, André? Isso aí, a gente tem 9,6% no ensino fundamental e no Rio de Janeiro 13%. Agora, no ensino médio, a gente chega a 18,5% de reprovação. Olha o que significa isso. Praticamente 1 em cada 5 alunos estão repetindo o ano agora. Isso é muita gente. É muita gente. Na tentativa de despertar o interesse dos alunos, os pais recorrem às explicadoras e as escolas tentam um ensino mais lúdico, mais divertido, tudo para espantar o fantasma da reprovação. A tentação é de ter parado no tempo. Quando está tudo de novo, está muito triste. Não merecemos. Quem repete de ano, além de rever as mesmas matérias, também perde tempo na carreira escolar. A última pesquisa feita pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, chamou a atenção de professores e pais para o problema da reprovação escolar. Nunca se repetiu tanto de ano como em 2011. Segundo a pesquisa, 13,1% de todos os estudantes brasileiros matriculados em alguma série de ensino médio estavam fazendo tudo o que já haviam feito em 2010. No estado do Rio, ocupa o segundo lugar em reprovação. Na Baixada Fluminense, os dados são preocupantes. Em Mesquita, por exemplo, a taxa de reprovação no ensino fundamental ficou com média de 15,3% e chegou a 22,3% na rede estadual. Para frear esses números, algumas escolas oferecem ajuda aos alunos. Na escola municipal em Mesquita, quem não vai bem em sala de aula pode passar mais tempo ainda em sala de aula. Olha a tortura, né? Mas para esses alunos virou prazer. Ninguém aqui está acontecendo em matemática. Mas as aulas, por exemplo, de fração foram em forma de brincadeira. Aí eles passam horas aqui dentro da escola sem nem perceber. As aulas são lúdicas e atraem vários estudantes. Eu diria que nessas contas, com esse material rico, né, dos jogos, eles aprendem brincando mesmo, né? Como se fosse uma brincadeira, mas que na verdade não é. É bem sério, eles vão levar isso a vida toda. Outro caminho muito procurado pelos pais, receosos com o possível ano perdido, é a professora particular. A mãe de Lucas notou a dificuldade do filho na escola e decidiu pagar uma explicadora quando ele repetiu pela terceira vez. Ela ajudou muito ele nessa parte, assim, até mesmo ele está gostando mais ainda da matéria. Para essa explicadora, o próprio aluno pode evitar repetir de ano, com uma pequena dedicação diária. Se o aluno estudar pelo menos 1 hora por dia, fazer o dever de casa, procurar mais exercícios, sempre ter páginas da internet, procurar sites que tem exercícios, já seria ótimo.
Vamos então às dicas, né, André? Vamos ver, essas alternativas, por exemplo, que a gente viu na reportagem, funcionam? Explicador, aulas mais divertidas? O que acontece naquela escola que apareceu na matéria tem a tendência de funcionar, porque o que é chave aí é que eles pegam a avaliação como um diagnóstico e não como uma classificação. Então não importa se eu não tirou 7, 10 ou 4. O que importa é o que eu vou fazer com esse 4. Qual é o método que eu vou utilizar para que ele tenha um reforço, consiga paralelamente aos outros se desenvolver. Olha o que acontece na China, que interessante, que em muitas regiões os professores só podem reprovar, eles só têm autonomia para reprovar até 3% da turma. Se for mais em uma comissão de educadores, não é ninguém do governo, os próprios educadores vão ver o que está acontecendo. Vão reavaliar. Podemos ajudar? O método está errado? E aí se vê porque é uma situação considerada atípica. Quando os pais podem fazer, André, ao longo do ano, quando percebem que o filho não está bem, para não chegar ao fundo, a está preocupada ouvindo tudo isso. Pois agora, meu Deus do céu, já terminando aí o primeiro semestre, como agir? Porque cabelo branco vai estudar, nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Eu tenho algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, acompanhar os estudos dos alunos. Significa olhar dentro de casa, olhar as notas, ficar ligado para ver se o aluno está estudando, tem que estudar diariamente. Não esperar a situação piorar para tomar uma atitude. Também, não usar a reprovação como uma ameaça. Não precisa ficar dizendo, olha, você vai ficar reprovado, isso aí acaba gerando estresse e tensão, não ajuda em nada. E trabalhar junto com a escola, cobrar melhores resultados da própria escola, e quando a escola é boa e tem realmente uma metodologia adequada, reforçar em casa, porque os pais podem colaborar realmente para o sucesso dos filhos no trabalho escolar como um todo. Essa hora, a união de pais e escolas é fundamental, porque é em casa que o aluno estuda e reforça a matéria. Obrigada, André. Já a gente conversa mais, daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia, eu volto a falar com a Andréa Ramal sobre os índices de reprovação no ensino público do Rio. Até um pouquinho mais do caminho longo até chegarmos ao ideal. E vai ser iniciada por tortura a mãe que teimou amando o filho de 9 anos, porque ele pegou R$2 sem pedir para comprar uma pipa. Vamos chamar o nosso Globo. É isso, eu volto agora a esse assunto, né, reprovação escolar, falando o seguinte, o alto índice de reprovação no estado do Rio é um fenômeno só da escola pública, Andréa, ou na rede particular isso acontece também? Na rede particular também tem reprovação, até um índice alto se você comparar com aqueles outros do mundo, mas existe uma grande tendência que a escola pública seja maior. Vamos dar uma olhada no gráfico? Vamos lá. Olha só. Vamos comparar aqui, escola particular 5%, já no ensino fundamental 13% na escola estadual. É muito mais dobro, né? Chega a 18,9%. Então é muito mais realmente na escola pública, né? Isso indica, enfim, que precisa melhoria. E aí tem segmentos que isso aí se acentua mais ainda. Vamos fazer um recorte. Trouxe aqui um outro gráfico para a gente ver, para mostrar como é que está em relação a alguns anos. Por exemplo, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 27% de reprovados. E mais, no primeiro ano do ensino médio. Vamos ver o outro gráfico aí. 34% isso na rede, todas as na rede estadual. Sabe o que significa isso em termos de custo? Se você pensa que o Estado investe mais ou menos R$3.500 por ano por aluno e tem 650 mil alunos no ensino médio, pegando esse percentual, dá um gasto de mais de 400 milhões por ano, gasto de novo, para formar aquele aluno do lixo, porque o aluno tem que um aluno que deveria ter sido recuperado antes, e esse dinheiro para infraestrutura, para a formação do professor, para as próprias escolas, né? Agora a gente vai aproveitar que esse nosso papo, a gente está mostrando esses índices aí da rede estadual, os índices de reprovação na rede do Estado vem diminuindo sim, mas ainda são altos, como a gente acaba de ver. Vamos chamar então ao vivo a repórter Gabriela de Palhano, que está com representante da Secretaria Estadual de Educação. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia, eu estou com o subsecretário estadual de Educação, Antônio Paiva Neto. Bom, os índices aqui de reprovação melhoraram de 2011 para cá, mas ainda são muito altos. Quais são os principais desafios para mudar isso? A melhoria da gestão escolar é fundamental, que as escolas tenham melhor gestão. A aplicação de currículo mínimo, como nós já começamos a aplicar o currículo mínimo no ano passado. Formação de professores. Nós começamos a implantar uma formação de professor para português e matemática, mudando prática de aula e aplicando os professores dentro de sala de aula.
Com relação aos professores, você tem trabalhado com meritocracia para os professores, para as escolas que vão bem. Isso já começou a dar resultado, vai começar agora? Na verdade, nós colocamos metas por escola, é o coletivo da escola que alcança aquele resultado, então esse trabalho coletivo, ele pode gerar um bônus de até 3 salários. Então essa motivação é fundamental para que a escola toda se organize em prol do aluno. Vocês acreditam que vão atingir essa meta de melhorar a escola? Vão sim, porque nosso trabalho está muito focado, é um trabalho de muito comprometimento, de estabelecer um novo padrão pedagógico na rede estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações, Ana Luísa. Obrigada, Gabriela. Andréia, o caminho ainda é muito longo, por mais que a Secretaria tenha a intenção, esteja investindo em novos projetos, tem muita coisa. É verdade, tem muito caminho, não adianta simplesmente aprovar automaticamente os alunos, que se não chegar lá na prova Brasil e também tem um mau desempenho, então tem que trabalhar em paralelo. E ele tem razão em investir na formação do professor. Para novos métodos, você precisa qualificar os professores e trabalhar junto com as famílias. Eu sinto falta de um trabalho mais próximo para educar os pais, para aprenderem a acompanhar e reforçar o trabalho em casa. Como a gente não tem ensino integral, tem que trabalhar em casa com o aluno também. E acabar com aquele mito de que professor bom é aquele que reprova muito, né? Exatamente. Isso aí seria a mesma coisa que dizer que um hospital bom é aquele onde morrem outros pacientes nas cirurgias. Não tem jeito. Boa comparação, André. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigada. Na ótima semana para você também. O Green Nation